Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês direto do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. E hoje estou acompanhada pelo telefone do fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá Ivan, tudo bem? Por onde você andou esses tempos? Muito bom, Priscila. Eu ainda estou por aí, zunindo ao redor do mundo. Mas o lugar mais recente que estive foi no Tennessee, para um evento de palestras. Um evento de palestras que não era do BNI, onde fui contratado para participar e fazer uma palestra, o que é sempre divertido de fazer. Ah, que legal! E sobre o que falaremos hoje? Bom, hoje vamos falar sobre paixão, pessoas e processos. E depois de 4 décadas no mundo dos negócios, descobri que esses 3 conceitos realmente resumem a receita para o sucesso de um empresário. As pessoas estão sempre perguntando: você sabe qual é o segredo para o sucesso? Bem, não há um segredo específico, é sempre uma receita a ser seguida. Eu acho que esses 3 pontos são os principais. Primeiro, você precisa ser apaixonado pelo que oferece aos consumidores e clientes. Nada de grande na vida foi realizado sem paixão. E isso começa certificando-se de que você e sua equipe estão trabalhando em sua chama e não em sua cera. Já falei muito sobre isso aqui em meus podcasts. E quando as pessoas estão trabalhando em suas chamas, elas estão ardendo, pegando fogo. E isso transparece na maneira como agem. Agora, quando elas estão trabalhando em sua cera, toda a sua energia se desgasta. Isso também fica aparente no seu comportamento. Não faz muito tempo, alguém me disse que estava treinando pessoas em sua empresa para tarefas muito importantes. E depois de passarem por esse treinamento cerca de 10 vezes, eles estavam ficando entediados. Isso realmente me preocupou no início, porque parecia que esse treinamento era a cera dessas pessoas. Então eu perguntei a ele sobre isso. E ele disse que não, que realmente gostou do treinamento e queria superar essa sensação de tédio ao fazer o mesmo material repetidamente. E assim eu disse 2 coisas a ele. Tudo isso tem a ver com paixão. A primeira coisa que disse foi que da próxima vez que ele fizer o treinamento, reconheça que esta pode ser a 11ª vez que ele faz exatamente a mesma apresentação, mas é a primeira vez que seu público vai ouvir. Lembrei em como ele ficou animado quando foi ele quem aprendeu esse conteúdo pela primeira vez. Abrace esse sentimento e certifique-se de que a equipe também sinta a empolgação de aprender esse conteúdo pela primeira vez. A segunda coisa que eu disse a ele foi que contar histórias é uma parte importante do ensino de novas ideias para a sua equipe. Certifique-se de reviver a história e não apenas recontá-la. Com muita frequência, as pessoas apenas recontam uma história. Bem, então eu fiz isso, então eu fiz aquilo. Não, você tem que reviver a história como se estivesse vivenciando-a novamente. Então, faz toda a diferença na narrativa. Reviver a história dá a você o mesmo tipo de empolgação de quando você a experimentou ou ouviu ela pela primeira vez. É isso que é a paixão que você precisa aplicar ao seu negócio. Eu ouvi cerca de 1 ano depois, Priscila, e ele já tinha feito o treinamento dezenas e dezenas de vezes e me disse que o conselho que dei mudou completamente sua abordagem nas apresentações e que as pessoas de sua empresa que passaram por seu treinamento saíram super empolgadas com a organização. Ele ficou muito feliz ao ver essas luzes de conhecimento acenderem durante o treinamento dos funcionários da empresa. Isso é o que acontece quando você é apaixonado pelo serviço que tem a oferecer. Portanto, as pessoas são a próxima peça essencial dessa fórmula. Eles são o ativo mais valioso para praticamente todas as empresas do mundo. As pessoas conduzem o motor dos negócios. Para mim, isso significa pelo menos 2 coisas. Uma é que você tem que estar constantemente trabalhando em sua equipe. Ajude-os a melhorar seu desempenho, apoiando-os por meio de treinamentos e mentorias. Os empresários que garantem que seu time receba orientações adequadas terão mais sucesso. Eu já falei sobre isso nos podcasts anteriores,
Todos nós tivemos pessoas importantes em nossas vidas, que são pessoas marcantes em nossa história. E essas pessoas é que nos deram pequenas dicas para nos ajudar de alguma forma a ser uma pessoa melhor, nos apoiando de alguma maneira. Essas pessoas nos ajudaram a evoluir e a ser uma versão melhor de nós e ficaram marcadas em nossa história. Mas um grande empresário reconhece que a verdadeira medida da mentoria não é saber quem está em nossa história, mas sim na história de quem nós estamos. A vida de quem mudamos de alguma forma para ajudá-los a serem uma versão melhor de si mesmos. A segunda coisa, falando sobre essa área de pessoas, é que você tem que ter a cultura de um campeão. A cultura de uma organização é o ingrediente secreto para as grandes empresas. É o DNA de uma organização. Você deseja ter a certeza de que os valores essenciais do seu negócio estão infundidos nos corações e mentes das pessoas em toda a organização. Se você tem valores essenciais saudáveis e se esforça muito para compartilhá-los e vivê-los, você ajudará a formar uma equipe que também será leal a esses valores organizacionais. E quando isso acontecer, certifique-se de tratar os valores essenciais com lealdade e como se fosse a riqueza da sua organização. Isso é muito importante. Eu acho que dentro do BNI, começa pelos nossos convidados. E agora, ainda estamos fazendo a maioria de nossas reuniões pelo Zoom. Eu acho que é muito importante quando você faz salas simultâneas do Zoom e quando você está em uma sala simultânea. E você tem um convidado, em vez de bater papo com os outros membros, você precisa fazer esse convidado se sentir como membro dessa realeza que é o BNI. Pergunte sobre eles, faça-os se sentirem envolvidos. Faça com que eles pensem, uau, esta é realmente uma organização de networking. Eles se preocupam mesmo com as pessoas. Você precisa fazer eles se sentirem super bem-vindos, antes de uma reunião, durante o Open Networking e, é claro, durante e depois de toda a reunião. Por último e terceiro é sobre processos. Ter bons sistemas em funcionamento que permitam que as pessoas se envolvam em sua paixão para entregar um desempenho de maior qualidade. Os processos são importantes. Os sistemas também são importantes. E eu tenho dois pensamentos importantes sobre processos. O primeiro é que, embora processos e sistemas sejam muito rígidos, também é importante entender que você deve aplicar seus processos mais como Mandela do que como Átila. Eu sei que já disse isso no podcast anteriormente. Tem que ser amor severo. Você tem que realmente mostrar que se preocupa com as pessoas. Em outras palavras, não seja um tirano na aplicação de seus sistemas em seu negócio e no BNI. Não seja um tirano sobre isso, faça-o de uma maneira que se importe, que mostre que você se importa com as pessoas. Já mencionei aqui antes que quando eu tinha 13 anos, minha mãe me deu um peso de papel que ainda tenho na minha mesa até hoje, que diz: diplomacia é a arte de deixar a outra pessoa fazer algo do jeito que você faria. Ela me disse que tudo isso é sobre colaboração e não sobre manipulação. E se trata de trabalhar com as outras pessoas para alcançar o sucesso em conjunto. E, portanto, treinar e orientar as pessoas nos processos é a maneira mais fácil de encaminhá-las na direção que precisam ir, para que suas organizações sejam bem-sucedidas. Estou falando sobre a sua empresa. Eu estou falando sobre o BNI também. Ambos têm as mesmas necessidades para o sucesso: paixão, pessoas e processos. Verifique se os seus processos estão funcionando regularmente. Esse é o segundo item em processos. Não seja escravizado por velhas práticas. Muitas vezes eu vi empresas criarem processos super complicados que são desmoralizantes para os seus funcionários. É importante que o empresário ouça a sua equipe quando esse processo é muito complicado. Tenha mecanismos para garantir uma boa comunicação. Descobri que temos órgãos consultivos e no BNI temos mais de uma dúzia de órgãos consultivos diferentes para nos ajudar a navegar nesse mundo em que vivemos. E esses órgãos realmente nos ajudam a entregar produtos melhores. Pelo menos eu acho isso.
Eu também recomendo que você vá e realmente execute os processos da sua empresa você mesmo. E veja pela percepção das pessoas que trabalham com você. Veja como é a experiência que eles estão tendo. Essa é uma das razões pelas quais, no BNI Global, todos os nossos colaboradores são obrigados a ir às reuniões do BNI para conhecer a empresa e vivenciá-la pessoalmente. E eu acho isso extremamente importante. Esteja preparado para mudar conforme necessário. Veja o que o BNI fez. Minha nossa, um ano atrás estávamos apenas fazendo a transição para o online. E não só fomos capazes de salvar o BNI fazendo essa transição. Nós prosperamos, os membros do BNI prosperaram. As pessoas geraram mais de 16 bilhões de dólares em agradecimento por negócios fechados durante o Covid. Isso aconteceu porque fomos capazes de ajustar os processos para se adequar às situações. E isso é muito importante quando você está fazendo ou se concentrando no processo. Então, Priscila, é paixão, são pessoas e são processos. E se você criar uma organização que execute bem essas três áreas, será uma força em qualquer negócio que você administre. Você se tornará um líder em seu setor e ajudará a criar uma empresa incrível que fará diferença na vida das pessoas. O que você acha disso, Priscila? Isso é ótimo. Você é muito apaixonado quando está falando sobre isso. As pessoas com certeza vão entender a mensagem. Eu ouvi uma história maravilhosa que você contou em uma conferência que eu estava participando sobre o seu show de mágica. Você sabe do que eu estou falando? Ah, sim, eu sei. E você estava contando aquilo como se estivesse vivenciando de novo. Foi tão bom, eu simplesmente adorei. Isso, isso sim, Priscila. É isso que eu quero dizer com reviver uma história. Não apenas recontar a história. É que você tem que imaginar de quando você presenciou o acontecimento. Você tem que imaginar as pessoas na sua frente e tentar descrever isso da forma mais clara possível. Você quer tornar a história algo profundo para outras pessoas. E sabe, isso funciona com o desenvolvimento da cultura das empresas. Porque quando você está falando sobre cultura, você está falando sobre tradições, e as tradições são todas histórias. Então, quando você está falando sobre as tradições do seu negócio, você sabe que reviver as histórias é muito importante. E certamente, quando eu falo sobre os valores centrais e sobre o BNI, geralmente conto uma história sobre um dos valores centrais e o porquê esse valor é tão importante, eu tento reviver essas experiências. Uhum. Então, eu adoraria, se vocês que estão entendendo esse podcast, como eu espero, que muitos de vocês estejam, sei lá, nós estamos em qual podcast mesmo? Esse é o podcast número 700, não é, Priscila? 700, Ivan. Então, podcast de número 700. Repetimos alguns clássicos aqui, mas este é o nosso podcast de número 700. Uau! É difícil acreditar que já fizemos tantos. E, Priscila, acho que você participou de 95% deles. Eu sei, Ivan, e isso é realmente incrível. Então, tem sido uma experiência fantástica e eu estou ansioso para fazer mais 700 desses podcasts. Então, se você está ouvindo o nosso podcast número 700, entendeu e eu adoraria que você fizesse um comentário aqui no blog. Diga-me sobre o que você pensa sobre os podcasts em geral, não apenas este, mas está gostando dos podcasts, já que esta é uma celebração dos 700 podcasts já feitos? Ou você tem algo que gostaria de acrescentar aos pensamentos sobre paixão, pessoas e processos que compartilhei com vocês hoje? Com isso, acho que nosso podcast de número 700 está chegando ao fim. É com você, Priscila. Isso foi excelente. Muito obrigada, Dr. Meisner. O nosso patrocinador desse podcast é o Ivan's Inner Circle. Confira o ótimo conteúdo disponível em www.ivansinnercircle.com. Ele reuniu uma variedade de tópicos interessantes para você aprender e participar também.
Muito obrigada por nos ouvir. Essa é Priscila Rice e esperamos você para o nosso próximo episódio emocionante do podcast oficial BNI.